Giovana Giacomini. Giovana, bom dia, muito obrigada pelo contato, pela disponibilidade de conversar com a gente aqui no Sinal Aberto. Bom dia, Jéssica, é um prazer estar aqui com vocês. Giovana, como foi feito esse relatório do CAL? Quais as principais dificuldades, né, de acessibilidade que foram encontradas no prédio da Secretaria Cidadã? O relatório foi feito a partir de uma solicitação do Ministério Público Estadual. Eles tiveram uma denúncia sobre as condições do edifício e solicitou ao CAL que fizesse a vistoria técnica. Então, nós fomos, na verdade, esse processo iniciou quando a Secretaria ainda era no outro prédio, ali na Avenida Anhanguera. A gente tinha feito o relatório na época, a Secretaria mudou para esse prédio na Praça Cívica e a gente fez uma nova verificação no local. E aí a gente constatou alguns fatos que não deixam o prédio plenamente acessível para todas as pessoas que precisam de... Na verdade, a acessibilidade é para todos, né? Toda a população. Então, o prédio não atende todas as condições necessárias. Mas o que mais chamou a atenção, o que mais preocupa? Quais são esses principais problemas de acessibilidade encontrados e apontados neste relatório? Chama atenção o número insuficiente de sanitários acessíveis, nem todos os blocos possuem, e aqueles que possuem não estão de acordo com a norma, seja por questões seja porque não seja tantos problemas, alguns estão quase adequados, como outros que estão completamente fora de norma. Mas o quase não é acessível, né? Então, nós temos os problemas com os sanitários, os balcões de atendimento também não possuem condições de acesso de uma cadeira de rodas, por exemplo. O prédio não possui nenhum tipo de sinalização tátil, nem mesmo no seu acesso a partir da praça. E outro problema que a gente identificou é que as rampas de acesso nem sempre estão plenamente adequadas. No acesso principal, que é o bloco A, lá são 3 blocos, que é o bloco A rampa está com a declividade correta, possui os sistemas de segurança corretos, porém, ela leva para uma porta lateral, não é no acesso principal do prédio. Então, você pode falar, Giovana, então ele é acessível. Sim, você consegue acessar o prédio, porém ele não é inclusivo, porque você tem uma segregação no acesso. Então, essa rampa leva a um acesso lateral que fica trancado e que não dá acesso direto à recepção. Portanto, a pessoa não tem a independência para usar o edifício, ela precisa acionar o segurança ou um recepcionista para que essa porta seja destrancada e então ela conseguir acessar o prédio num local em que não é a recepção. Então, ela ainda tem que se deslocar até a recepção para assim ser atendida. Isso não é adequado, isso causa uma segregação também. E então, assim, o prédio ele precisa tanto de melhorar questões estruturais para acessibilidade, quanto na forma de atendimento ao público. Porém, a gente ainda considera que a acessibilidade não é só para o público externo, né, que vai usar os serviços, mas também os servidores precisam que esse prédio seja acessível, para que todas as pessoas tenham acesso ao trabalho e possam realizar o seu trabalho de forma plena. E, Giovana, acho que é importante a gente falar também, né, esclarecer para quem está acompanhando aqui nossa programação, quais são os padrões técnicos de acessibilidade, né, que devem ser cumpridos para garantir, né, como você disse, não só a segurança de quem vai acessar um local, um prédio público, pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, mas também quem está lá dentro, né, como é o caso dos servidores. Quais são esses padrões já estabelecidos, padrões técnicos que devem ser garantidos? Cada instalação ou estrutura tem o seu padrão próprio. Eles todos são estabelecidos pela NBR 9050, que é uma norma brasileira que é pública, ela é
está acessível para qualquer pessoa que deseja fazer o download, porém, sua aplicação deve ser feita dentro do edifício por um profissional habilitado, que é o arquiteto e urbanista. Então, a norma estabelece, dentro dos sanitários, por exemplo, as dimensões mínimas para que uma pessoa com cadeiras de rodas possa utilizar o espaço de forma plena, estabelece as alturas das barras de apoio, a localização, alturas da própria bacia sanitária, o tipo de instalação dos lavatórios. Ela estabelece a inclinação máxima de uma rampa, como que devem ser instalados o guarda-corpo e os corrimãos. Ela estabelece como que deve ser o desenho de um balcão para que ocorra o atendimento de uma pessoa em cadeiras de roda, por exemplo. Dimensões mínimas de corredores, de acordo com o tipo de uso, de acordo com o tamanho. Então, ela é dividida em todos os itens, né? Uma norma bem detalhada para poder estabelecer os padrões, porque é fundamental que se siga todos, porque padronizar, né? Para que todas as pessoas saibam utilizar aquilo, consigam utilizar. O mesmo vale para a sinalização tátil. Então, isso precisa ser padronizado porque existe um treinamento para a pessoa utilizar aquele equipamento daquela forma, né? Mas, assim, o que a gente mais tenta colocar para poder conscientizar a população é que a acessibilidade é algo que vai beneficiar a todos. Muitas vezes é visto de uma forma segregadora, e isso é fundamental para toda a população. A gente pensa em pessoas com mobilidade reduzida, gestantes, idosos. Então, assim, é uma gama muito grande da população que é atendida, seja numa fase ou outra da sua vida. Então, todos os prédios, especialmente os de uso público ou coletivo, eles precisam ser inclusivos, precisam que toda a população consiga utilizá-lo de forma plena, independente, segura, seja o atendimento ao público externo, quanto para aquelas pessoas que utilizam diariamente para executar o seu trabalho. E, Giovana, quem tem que fiscalizar o cumprimento dessas normas de acessibilidade? De quem que é essa responsabilidade? Bom, depende da etapa, né? Quando a gente fala em novos projetos, essa observação fica a cargo da Prefeitura Municipal, que vai emitir o alvará e ver se está tudo a conforme. Em caso de prédios já estabelecidos, a única forma que a prefeitura teria para poder verificar isso seria na emissão de novos alvarás, né? O que nem sempre acontece. Muitas vezes o prédio está ali e não precisa de um novo alvará para o seu uso. O Ministério Público faz esse trabalho depois que ele é provocado, né? Então, no caso, houve uma denúncia e o Ministério Público iniciou o processo quando nos solicitou que fizesse essa vistoria. Então, a gente pode concluir que a própria população pode ser um fiscal e utilizar os nossos órgãos para que ocorra esse tipo de provocação, né, dos órgãos ou do edifício para as melhorias. Giovana, para finalizar aqui o nosso bate-papo, né, você saberia informar para a gente qual que é a situação também de outros prédios públicos aqui da capital, quando a gente fala de acessibilidade? O CAL tem algum trabalho, acompanha de alguma maneira esse ponto também? A gente faz o acompanhamento de acordo com a solicitação do Ministério Público, né? Sempre que eles pedem que a gente faça a vistoria em algum edifício, a gente atende a essa solicitação. Antes dos fechamentos da pandemia, a gente tinha iniciado também um trabalho com os postos de saúde. Já tínhamos feito alguns que também não apresentavam condições plenas, mas a gente não tem um levantamento de todos os órgãos e a situação de cada um.
É isso, Giovana Giacomini, gerente técnica do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. Muito obrigada pela conversa aqui com a gente no Sinal Aberto. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Obrigada, bom dia para vocês e até a próxima. Conversamos aqui no Sinal Aberto sobre um relatório do Conselho de Arquitetura e Urbanismo que constatou que o edifício da Secretaria Cidadã não possui condições plenas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. A íntegra desta entrevista você confere a seção do nosso portal, o sagresonline.com.br. Agora são 8h17, nós seguimos